Gasolina sintética é fabricada no Chile pela Porsche. Veja como funciona. No extremo sul do continente americano, em Punta Arenas, na Patagônia chilena, opera a planta industrial Haru Oni Terras do Ventos, da linguagem nativa local, inaugurada no final de 2022 pela operadora HIF Regai Innovative Fuels, em parceria com a Porsche e outros colaboradores globais. A unidade produz o combustível sintético chamado de e-fuel em escala industrial a partir de somente três elementos: vento, água e ar. A iniciativa busca responder a um dos maiores desafios da transição energética global, como descarbonizar uma frota de cerca de 1,3 bilhão de veículos com motores a combustão interna em circulação pelo mundo. Impulsionar a aderência aos novos carros elétricos zero quilômetro é apenas um dos passos para tornar a pegada de carbono global dos automóveis neutra. O mais difícil será neutralizar a pegada dos carros que estão rodando desde os anos 2000, 1990 e assim por diante. Porque a Patagônia, a região possui condições meteorológicas excepcionais em que ventos fortes e constantes soprem quase ininterruptamente ao ano todo. Na fábrica de Haruoni, uma turbina eólica de 150 metros de altura opera a pleno rendimento por uma média de 270 dias por ano. Portanto, a taxa de aproveitamento da turbina atinge 74%, em comparação a uma turbina idêntica instalada na Alemanha, funciona a plena carga durante cerca de 66 dias por ano, devido às condições locais, registrando apenas 18% de aproveitamento. Ar mais água igual gasolina, o processo químico de fabricação do e-fuel transforma a eletricidade eólica e os elementos da natureza em um combustível com propriedade química equivalente às da gasolina convencional derivada do petróleo. Para fabricar um único litro de e-fuel, o sistema consome aproximadamente 3 litros de água do mar dessalgada e extrai o dióxido de carbono CO2 presentes em 6.000 metros cúbicos de ar ambiente. O processo é dividido em 5 etapas principais: geração eólica de energia. A turbina eólica produz eletricidade limpa de forma contínua para alimentar toda a instalação industrial. Eletrólise da água. A corrente elétrica alimenta o eletrolisador, responsável por quebrar as moléculas de água H2O dessalgada para separar os átomos de hidrogênio H2 e oxigênio O2. O consumo de água do processo de eletrólise é de 280 litros por hora. Captura direta de ar, DAC. O CO2 é retirado da atmosfera por meio de um filtro cerâmico. O ar passa por canais revestidos por uma substância química que se liga ao CO2. Quando saturado, o filtro é fechado, aquecido e aspirado para liberar o gás purificado, síntese de metanol. O hidrogênio verde e o CO2 capturados são combinados em um equipamento de síntese para gerar metanol cru ou bruto. Transformação de metanol em gasolina, MTG. O metanol cru passa por destilação para reduzir o teor de água de 36% para 4%. Em seguida, entra em um reator de leito fluidizado, onde as cadeias de carbono são unidas para formar hidrocarbonetos mais longos. Gasolina pura. Após etapa de estabilização e fracionamento, obtém-se o produto final, uma gasolina de 93% de octanagem e 93%. O ciclo neutro de carbono e a visão de futuro. A neutralidade climática do e-fuel baseia-se na lógica do ciclo fechado de carbono. Quando queimado no motor de veículo, o combustível sintético expele para a atmosfera exatamente a mesma quantidade de CO2 que foi retirado do ar ambiente durante sua fabricação em Punta Arenas. A Porsche, que detém 11,6% de participação acionária da operadora HIF Global, enxerga os e-fuels como uma solução complementar à eletrificação de novos modelos. Na nossa estratégia Porsche 2030, definimos focar-se na e-mobilidade para o desenvolvimento de futuros veículos, contudo, só cumpriremos
Nossa meta de descarbonização, se considerarmos os veículos já existentes para que operem o mais próximo possível na neutralidade de carbono, explica Carlos Doms, líder da equipe de e-fuels da Porsche. O executivo ressalta que o potencial da tecnologia ultrapassa o setor automotivo. Além do transporte terrestre, os e-fuels podem ser utilizados na aviação, do setor marítimo e da indústria química, áreas onde a eletrificação direta por baterias é mais difícil e lenta de implementar. Metas de produção e escala industrial. A planta piloto de Raruoni foi dimensionada para uma capacidade inicial de 130 mil litros de e-fuel por ano. As projeções do consórcio prevêem uma expansão da produção em fase piloto 130 mil litros por ano, meta intermediária 55 milhões de litros por ano, escala industrial 550 milhões de litros por ano. O combustível produzido no Chile é compatível com a infraestrutura existente de transporte e pode ser abastecido diretamente das bombas dos postos de combustíveis convencionais sem necessidade de modificação dos motores atuais ou clássicos.